Este é o Momento Papo de Mãe. E o assunto hoje interessa principalmente as grávidas de primeira viagem. Vamos falar sobre os exames de ultrassom que são feitos durante a gestação. De acordo com a idade gestacional, o ultrassom é utilizado para ver coisas diferentes no bebê e no corpo da mulher. Desde o primeiro exame, muitas vezes já é possível detectar os batimentos cardíacos do feto. Quem vai tirar nossas dúvidas é a ginecologista e obstetra Mariana Camargo. Doutora Mariana, quantos ultrassons a grávida tem que fazer no pré-natal? No mínimo, são quantos? Olha, no mínimo 3 a 4 ultrassons. E durante o programa, então, a gente vai explicar o que a gente vê em cada ultrassom, né? E convidamos a Bárbara, que tem a Maria Luísa, de 2 anos. Bárbara, você se lembra quantos ultrassons você fez e o que você viu nos exames? Os mais importantes foram quatro. Eu fiz o primeiro, que foi onde a gente descobriu que era um bebezinho só, a primeira vez que escutou o coração, e depois fui fazendo os outros para ter certeza que estava tudo bem. Eu lembro de um bem importante, que o médico me falou da asa de borboleta, que tinha que ter formato de asa de borboleta. E aí foi me mostrando o ossinho do nariz, que estava tudo bem, mostrou as mãozinhas. Daí pra frente ele foi só me tranquilizando que estava tudo ok. E era sempre assim uma grande expectativa, até de Sim. acompanhar o crescimento, saber se está tudo bem. Foi sim, porque a gente ficava esperando, era o momento que você tinha um contato maior com aquele bebezinho que estava crescendo. E teve o ultrassom para descobrir o sexo dela? Teve, foi um baile, porque ela estava sempre com a perninha fechada e encolhidinha. Aí, o dia que a gente resolveu, eu passei por uma clínica e falei, vou tentar pela última vez, se não mostrar. Aí ela, no ultrassom, pegou e abriu bem a perninha e conseguimos ver. Você estava grávida de quantas semanas? Eu estava entrando no 5º mês. Eu lembro que era por mês, assim, eu contava por mês, que a minha conta nunca batia com a do médico. Doutora, o que acontece no primeiro ultrassom? O que é importante detectar nesse primeiro ultrassom da gravidez? Então, Roberto, o primeiro ultrassom, geralmente, ele é realizado por volta de 5 a 7 semanas, ou às vezes a gestante vai fazer esse ultrassom quando ela está com 12 semanas. O que é mais importante? Detectar se é um bebê só, se a gestação está tópica ou não, dentro do útero, né? E a gente vê a medida da nuquinha do neném no útero, que a gente chama de translucência nucal, que vê a probabilidade desse neném ter algum probleminha ou não. E já tem batimento cardíaco nesses primeiros ultrassons? Com 12 semanas tem que ter. Se for bem precoce, por exemplo, de 5 a 7 semanas, pode, às vezes não tá ainda, e a gente repete esse ultrassom uma semana depois, por exemplo. Bárbara, você lembra dessa emoção de ter ouvido o coração da Maria Luísa batendo? Foi porque eu consegui detectar minha gravidez bem no início. Cerca de 5 semanas eu já sabia que estava grávida. Então, foi bem no comecinho mesmo. Era uma bolinha que fazia... E o barulho do coração é bem forte. Parece uma cavalaria, né? Isso, e aí daí pra frente, aquela bolinha de repente virou um bebezinho que era desse tamanhozinho e foi só, graças a Deus, crescendo. A doutora falou que no mínimo de 3 a 4 ultrassons. Aí o segundo, então, o que a gente vê? O segundo foi o que a Bárbara falou, que é o ultrassom que vê a mãozinha, que vê o estômago, que a gente chama de morfológico do segundo trimestre, né? Que a gente faz por volta de 22 a 24 semanas. O primeiro seria por volta de 12 semanas, ou antes com 5. O segundo de 22 a 24 semanas, que é o que a gente mede o cérebrozinho do nenê, vê o estômagozinho, para ver se o nenê está formando corretamente, né? E para saber o sexo do bebê, normalmente a partir de qual semana? Às vezes dá para saber antes. Esse de 14 semanas para frente a gente já consegue ver se o nenezinho tiver com a perninha aberta, né? Essa técnica que o pessoal fala de comer um chocolate antes do ultrassom realmente funciona, porque o nenê fica mais ativo pela maior taxa de glicose. E, doutora, né? por que é tão importante fazer esses exames, né? Fazer os ultrassons durante o pré-natal? O que pode ser detectado e o que pode ser feito? É muito importante. Para quê? A gente vê se esse nenê está formando direitinho, se ele está crescendo bem, se a quantidade de líquido está bacana, se a placenta está norma inserida, se esse fluxo, mais para frente a gente faz o Doppler, esse fluxo da placenta que vem do útero, da mãe para o útero, para a placenta para o bebê, está vindo corretamente e se esse neném está com o aporte de oxigênio adequado. Você pode identificar alguma doença, alguma má formação? Pode sim, a gente pode
identificar são as trissomias, né? Por exemplo, a síndrome de Down, muitas vezes é identificável, ou um nenê que esteja com algum problema de formação cardíaca, ou um líquido diminuído, uma placenta que está descolando. Importante até para você tratar precocemente, né? Se tiver algum problema. Com certeza. Agora, às vezes pode dar alguma alteração e não ser nada também, né? Com Exatamente. você, deu tudo certo em todos os ultrassons? Ou teve algum que às vezes a mulher tem que refazer, aí fica preocupada? Não, foi tudo bem. Em todos foi super tranquilo. Esse com Doppler que a doutora falou, eu fiquei com um pouquinho de medo, porque você sempre tem um pouco de receio, mas foram todos perfeitos. Graças a Deus estava tudo ok. Olha, e no próximo bloco a gente vai falar sobre o terceiro ultrassom, o que acontece nesse exame. O Momento Papo de Mãe volta já. O Momento Papo de Mãe está de volta. Hoje estamos falando sobre os ultrassons no pré-natal. Doutora Mariana, e quando é feito o terceiro ultrassom e o que é visto nesse ultrassom? Esse terceiro ultrassom, ele é realizado no terceiro trimestre, que a gente vai ver o peso do nenê, a gente vai ver o posicionamento dele após principalmente 36 semanas, que ele fica maior, então ele gira menos dentro da barriga. Se ele está de cabeça para baixo, se ele está sentadinho, a gente vê a placenta, a gente vê o Doppler, como a gente falou anteriormente, para ver se o fluxo está vindo adequadamente, ver a quantidade de líquido amniótico. E dá para saber mais ou menos a previsão do parto e o tipo de parto, de acordo com esse ultrassom? Mais fácil prever no exame físico do que no ultrassom. Conforme a paciente vai entrando em trabalho de parto, a gente vê se ela está dilatando, a gente vê se o neném está encaixando. Mais que o ultrassom, obviamente, se o ultrassom tiver uma alteração como o neném muito grande ou uma quantidade de líquido menor, isso pode ser previsto sim. E a posição do bebê, isso, se ele estiver sentado, como dizem, por exemplo, aí pode atrapalhar um parto normal? Pode atrapalhar. Tem obstetras que fazem parto pélvico, o que não é errado, mas a grande maioria acaba optando por cesárea. É combinar entre a gestante e o médico. Bárbara, esse último ultrassom, tem algumas mulheres até que fazem aquele em 3D, que dá para ver bem o rostinho. Você se lembra, no último ultrassom já deu para ver a cara dela? Então, a gente não conseguiu fazer porque eu fiz uma barriga muito grande. E a Malu, a gestação toda, ela estava com as mãozinhas no rosto. E ela nasceu já, tem mania de dormir assim ainda. Então, não conseguia visualizar. Tentei o chocolate, não deu. Tentei outros artifícios que me ensinaram, mas não funcionou. E ela já estava bem encaixadinha. Então, ela não saía do lugar e ela não queria acordar de jeito nenhum. Ela estava quietinha lá e não queria ser incomodada. É impressionante, né? Porque esses exames, eles evoluíram muito, né? Então, a gente vê famílias, assim, andando com a foto do bebê, né? Até falam, ai, o bebê tá sorrindo, dá para ver o nariz, ai, parece com a mãe, parece com o pai. Além dessa questão, né, de você poder já ver um pouquinho a carinha do bebê, é importante isso, como esses exames evoluíram, né? Sim, a tecnologia, ela vem só deixando a gente mais feliz, né? Às vezes vê mesmo no ultrassom, que parece com um familiar, tem neném que vai fazer ultrassom e tá assim. Olha, sensacional. Olha, o que eu já ouvi falar é que quando a cara está muito amassada, costumam dizer que parece mais com o pai, viu? Mas essa evolução é importante também para até você já diagnosticar doenças, até para você fazer tratamentos precoces, Com né? certeza, eu trabalho com obstetras mais antigos e eles brincam, eles dizem, na minha época não tinha nada disso. Hoje a gente tem a felicidade de contar com esses exames, tanto para deixar a gestante mais feliz, quanto para nos ajudar no acompanhamento do pré-parto, né? Eu acho que diminui a ansiedade também, né? Porque imagina antigamente que não tinha ultrassom, ninguém sabia o sexo do bebê, por exemplo. Hoje em dia é difícil alguém que não queira que saber. opte por não saber, né? A minha mãe conta que antigamente os enxovais eram montados em amarelo e branco, para não ter, né, nenhum rosa, nenhum azul. Mas para a gente foi bem gratificante. Meu marido ficou muito feliz porque ele queria mais uma menina do que eu. Então foi bem legal.
legal. E assim, você já conversa com aquele ser. Então eu conversava com ela, filha, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu já sabia que ali tinha É lógico a Malu, né? que a gente tem que respeitar a decisão de Sim. cada família, de cada casal, se vai querer saber o sexo ou não. Mas isso que você falou é legal, porque você já vai criando uma identidade da criança, né? Você já Ela pode ir chamando pelo já nome. participava de tudo. Filha, nós vamos na feira. Filha, nós vamos no mercado. Hoje a gente tem consulta. Então ela já sabia. Opa, E hoje você tem levava chocolate. a família toda, assim, no ultrassom? Pode levar, doutora? Ou só o pai da criança, a avó? Normalmente ia meu esposo. Mas no que a gente tentou fazer o 3D, eu levei uma caravana assim. Foi todo mundo. Os meus pais, meu esposo estava lá. Mas não rolou, então. Pode, doutora, levar a família toda? Olha, geralmente eles permitem um acompanhante só, mas todo mundo sempre quer levar a caravana, né? Doutora, eu fiquei com uma dúvida, porque no começo do programa a gente falou que às vezes precisa de um quarto ultrassom. Quando que é esse quarto ultrassom e quando que ele é necessário? Então, Maria, nesse quarto ultrassom seria no comecinho, não no final, para a gente ver se ela está grávida mesmo dentro do útero, se não é uma gravidez na trompa. Isso tranquiliza a paciente e o médico também, seria no começo. Doutora Mariana, agora eu tenho a participação de 2 telespectadoras. A Mônica Aparecida Verza, de Matão, interior de São Paulo, está grávida e quer saber. Afinal, qual o tempo certo para o bebê nascer? 36, 39 ou 42 semanas? Olá! Olha, o bebê, ele está pronto para nascer. A gente diz de 37 a 42 semanas. Mas se o parto for marcado e isso puder acontecer num parto normal, o ideal é a partir de 39 semanas. E tem também a pergunta da Ana Paula Marcelo da Silva, de São Paulo. Ela diz o seguinte, ó, eu tenho intolerância à lactose, não suporto carne vermelha, deixei de comer desde os meus 19 anos. Isso pode prejudicar a minha gestação? Tenho 41 anos. Olha, se tiver um acompanhamento adequado, nutricionista junto com obstetra, alguma suplementação pode eventualmente ser necessária, mas se tudo for feito corretamente, não prejudica o bebê, não. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês. Doutora, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Eu que agradeço, Eu Roberto. quero mostrar aqui o livro da doutora. Ela participou de 2 capítulos. Esse livro voltado para profissionais da área, Revisão em Ginecologia Oncológica. Bárbara, muito obrigada pela presença e pela presença da Maria Luísa, uma fofa. Obrigada. A Malu tá no colinho, é muito gostoso o colo, né? No programa de hoje, nós falamos sobre os exames de ultrassom que são feitos na gestação. Aqui no Momento Papo de Mãe tem sempre um assunto interessante para você. Não perca os nossos encontros. Até a próxima. Até, tchau! Para todas as gestantes, eu recomendo que vão a todas as consultas de pré-natal, que façam os ultrassons prescritos pelo médico, para garantir que a gestação ocorra bem e o parto mais ainda.